amigos, tudo bem? Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Sigam a gente no Instagram, curtam nossa página no Facebook e assinem nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Paulo Freire, o maior educador brasileiro, o brasileiro mais homenageado da história até hoje. O único brasileiro que tem 32 títulos de doutor honoris causa de universidade no Brasil e no exterior. Quem é esse cara? Ultimamente ele andou sendo mal falado nas redes sociais, sendo atacado. Mas como uma pessoa tão reconhecida, com seu talento, seu valor, tudo que ele contribuiu para a educação no Brasil e no mundo, pode ser mal falado? Paulo Freire nasceu no Recife. Ele era filho de um capitão da polícia militar e de uma dona de casa. Os seus irmãos, um deles nem completou o ginasial, se tornou funcionário público. O outro entrou para o exército. E algumas vezes mais tarde, ele agradeceu em público esses irmãos, porque eles começaram a trabalhar muito jovens. Isso permitiu que ele, Paulo Freire, pudesse estudar. A família passou por muitas dificuldades durante a crise de 29, a grande depressão que abalou o mundo inteiro. E o Paulo se formou em Direito, mas ele nunca exerceu o direito. Ele preferiu ser professor e dar aulas numa escola lá perto de onde ele morava. Daí ele começou a exercitar o trabalho de alfabetização de adultos. Essa se tornou a especialidade dele. E a fama dele cresceu quando ele conseguiu, no Rio Grande do Norte, alfabetizar 300 adultos em 45 dias. Ele ensinou os caras a ler e a escrever em 45 dias. Gente, eu já tive, quando meus filhos eram pequenos, uma funcionária que não sabia ler. E eu tentei ensiná-la. Foi difícil pacas, tá? A gente todo dia sentava na mesa da cozinha, eu tentava ensinar para ela, sem didática nenhuma, da minha cabeça. A única coisa que eu consegui foi que ela reconhecesse o seu próprio nome. É muito difícil para um adulto aprender a ler e a escrever. Qual é o método do Paulo Freire? Imaginem vocês como seria tentar alfabetizar lavradores que vivem numa região rural no interior do Brasil com uma cartilha do tipo "Vovô viu a uva". Já pensaram nisso? Eu mesma fui alfabetizada com uma cartilha desse tipo. Era uma família, Dona Rita, Tito, Lolita, tinha um cachorrinho. Mas e para os lavradores que vivem outra realidade? Então, Paulo Freire descobriu que poderia ser mais interessante, mais fácil, tratar de alfabetizá-los com coisas que fossem parte do dia a dia deles. Por exemplo, enxada, pá, terra, semente, lavrar o campo. Isso faz parte da realidade dessas pessoas, do cotidiano. E a partir daí ele foi desenvolvendo esse método, que se tornou reconhecido no mundo inteiro. Ele escreveu um livro, A Pedagogia do Oprimido, e por causa desse livro que foi traduzido, ele recebeu convites para lecionar como professor convidado em algumas das universidades mais importantes do mundo. Duas delas, Harvard, nos Estados Unidos, e Cambridge, no Reino Unido. O Paulo Freire nunca dissociou a tarefa de ensinar, de alfabetizar, de uma postura política. Ele fala que educar é político, sim. Ele fala e reafirma. Porque significa tirar pessoas que estão na escuridão, que são facilmente manipuláveis, para a luz. Essas pessoas passam a reconhecer o mundo de uma outra maneira e a se reconhecer. E a partir daí elas passam a ter opinião, questionar, a poder saber para onde que elas estão indo e dizer se elas querem ou não ir naquela direção. Isso não é muito querido pelos governantes na maioria das vezes. Para poder fazer esse vídeo, eu li esse pequeno livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. 3 artigos que se completam. É um livro muito bonito, com palestras que ele deu. E ele conta como é que foi a maneira dele descobrir a leitura. Ele falou que a leitura começa no universo que ele vive, a casa onde ele passou a infância, as árvores, os insetos, as plantas, os bichos. E que para você poder alfabetizar, você precisa
inspirar, incentivar a pessoa a fazer essa leitura num primeiro momento, para depois chegar à leitura da palavra escrita. E ele também diz que é mais importante do que ler os detalhes, as regras gramaticais, é você aprender a ler, a ter uma visão sobre determinado assunto, sobre determinado tema, e poder opinar, refletir, questionar. A Pedagogia do Oprimido é hoje a terceira obra mais citada em trabalhos de ciências humanas no mundo. E o título que ele recebeu 32 vezes, doutor honoris causa, significa quando uma instituição reconhece que aquela pessoa é um doutor na sua especialidade, mesmo sem ter feito um doutorado naquela instituição. Ele é reconhecido como doutor e recebe esse título por justa causa. No nosso país, no Brasil, no governo atual, existe um plano de construir 100 escolas militares. Vocês sabem que numa escola militar não tem muita conversa, as ordens vêm de cima para baixo. A questão é obedecer. Agora que a gente conhece um pouquinho mais sobre a obra do Paulo Freire, convido vocês a ler alguma coisa dele, a pesquisar, a procurar saber quem foi esse ilustre brasileiro, para valorizar o legado que ele nos deixou. Paulo Freire é também o patrono da educação brasileira, em um decreto firmado em 2012. E vamos refletir sobre o que está acontecendo agora no nosso país. Deixo para vocês essa tarefa. Não vou concluir, dar nada de mãos beijadas, porque ele, Paulo Freire, não faria isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigada.